3 passos para a ordem que a gente vê nessa própria passagem. Primeiro passo é você ter que fazer algo, né? Tantas pessoas ficam esperando o milagre, falam assim: eu vou ficar esperando o meu milagre aqui, ficar esperando, meu milagre. Vem milagre, vem milagre. Querido, não dá, você não pode. Você tem que estar disposto a fazer algo. Fé sem obras é morte. Essa noite já está cheio do Espírito Santo. Eu quero agradecer a Deus. Quero que você dê um aplauso a Deus pela vida do Ministério de Louvor do Projeto Vida. Esse casal que é nosso, né, amigo. Eu estava ali, deixa eu dizer uma coisa para você. É muito bom a gente ser conduzido em adoração por um Ministério de Louvor que carrega a arca, né? Que carrega a unção do Senhor. Quem está com seu coração aberto aí nessa noite? Para mim é uma alegria imensa, né, receber aqui o pastor Felipe. Nós estávamos lá em Araçatuba, uma conferência que a gente vai todo ano, e a minha esposa falou: olha, eu fui muito ministrada. Eu falei para ela: eu acho que eu fui mais do que você. E a gente falou: olha, poxa, quem dera a gente poder um dia ter um espaço aí na agenda do pastor Felipe para ele estar aqui conosco. E eu creio que, se seu coração está aberto, você vai sair daqui hoje transformado, diferente. Eu quero que você receba assim, com bastante alegria, uma forte salva de palmas, pastor Felipe. Glória. Amém, pessoal. Que bom estar aqui com vocês, que alegria, muito bom, que louvor fantástico, tremendo, abençoou muito minha vida, uma alegria. Estou aqui com o meu genro, Luiz, direto de Dallas e Bauru, é um grande amigo meu, marido da minha filha mais velha, Júlia. Nós temos 2 netos. Muito bom, obrigado por estar comigo. E muito bom, pastor Reinaldo, obrigado pelo convite, uma alegria. Agora, pessoal, tem que assim abrir o jogo com vocês, tá? O pastor Reinaldo pediu para eu falar com vocês sobre expansão financeira, mas eu não sei se vocês querem isso. Quem aqui diria: um pouquinho mais de dinheiro seria coisa boa para a minha vida? Deixa eu ver. Ok, 3 de vocês, ok. Mas, na realidade, expansão financeira não é um pouquinho mais de dinheiro, né? Porque, na realidade, um pouquinho mais de dinheiro não vai resolver as coisas, né? Um pouquinho mais de dinheiro vai, né, aliviar um pouquinho, mas será que isso é o que Deus quer para a sua vida? Quando alguém entrega a vida a Jesus, a gente não fala assim: entregue sua vida a Jesus, sua vida vai ser um pouquinho melhor, né? A gente não fala isso. É uma transformação total. Então, hoje, eu vou tentar falar com vocês sobre uma transformação total na sua vida. Alguns anos atrás, mais uns 5, 6, 7 anos atrás, eu fui ministrar numa igreja, eu acho que lá em Nova Iguaçu. Fui lá, eu sei, mas não foi projeto, foi uma outra igreja. E lá eu ministrei também sobre essa área financeira. Não sei por que pediram para eu ministrar sobre isso, mas ministrei sobre a área financeira. E algo louco aconteceu lá. Eu estava ministrando e no final pedi oração e pessoas vieram para frente. Uma das pessoas que veio para frente, o nome dele é Marcos. Ele veio para frente e ele estava desempregado, sem nenhum emprego. E ele estava, ele não tinha estudo formal, mas ele queria ser operador de negócios financeiros, né? Eu nem sei exatamente o que é. Então ele casado, a esposa falando assim: vai arrumar emprego, vai trabalhar. Aí ele arrumava de vez em quando um bico para cortar grama em algum lugar. E ele odiava cortar grama. Então ele passava todo o tempo que ele tinha no YouTube estudando processos financeiros e estudando. Ele estudava sozinho, não foi nada formal, sozinho estudando processos financeiros.
E o tempo todo a esposa fala, vai cortar grama, fulano de tal está precisando cortar grama, R$30, vai lá. E aí ele fazia um pouco, mas ele odiava. E o tempo todo assim, um dia ele falou assim, eu vou começar um banco. Pensaram assim, você está maluco, Marcos? Não, vou começar um banco. Ele veio, ouviu a palavra que eu preguei. E aí algo entrou no coração dele. Ele falou assim, não, eu vou mudar de vida. Passaram alguns anos, ele vendeu o carro dele. A esposa não acreditava muito no que ele estava fazendo, mas ele vendeu o carro dele. O carro dele valia R$20, mas furou o pneu enquanto estava levando na loja e eles ofereceram só 12. A esposa concordou se ela ficasse com 20% e ele dizimou, né, também. Então ele ficou só com 8 mil. Ele começou um banco com R$8.000. Hoje o banco se chama Pay Livre, a sede é lá em Alphaville. É um banco que trabalha com empresas, não com indivíduos, e é um banco especializado em servir empresas na Europa. É uma loucura. Eu fui lá no banco, eu preguei a inauguração do banco lá, tudo gente chique lá, que coisa. Como é que Deus pode transformar completamente a realidade de alguém? Mas Ele pode. E deixa eu fazer uma pergunta, não sei se tem alguém aqui que você tem um sonho que é maior do que você vive agora. Eu não sei se tem alguém aqui que tem um sonho que fala assim, isso podia ser a minha vida. Isso podia ser a minha vida. Na minha vida, algo assim similar aconteceu. Eu sempre gostei de coisas de negócio, mas o meu pastor sempre falou assim, não, você vai ser pastor, não mistura com empresário. Então, tá bom. Eu vivi desse jeito 15 anos. Aí, finalmente, depois de alguns anos, eu comecei uma editora, foi bem. E uns 6 anos atrás, iniciei uma escola. Foi muito bem. Foi muito bem. Eu fico assim. Foi tão bem. Hoje eu tenho 17 escolas. Em volta, tem em Nova Iguaçu, vai ter em Caxambi. Aqui, ano que vem, 2024, vai abrir em Caxambi. Então, eu não fui para o prédio, não sei onde é o prédio, mas eu sei que tem contrato de locação com o prédio aqui em Caxambi, em algum lugar daqui. Como é que Deus faz algo? E quando Deus faz alguma coisa, Ele não vem para dar uma melhorada. Ele não vem, puxa, eu estou precisando de um pouquinho de dinheiro. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em fazer algo que só Ele pode fazer. Ele está interessado em entrar na sua vida e completamente transformar. Mas, às vezes, a gente não deixa de igual o saco de lixo, né? Às vezes a gente não está preparado para tudo que Deus quer fazer. Minha esposa não está aqui, eu sou casado, tenho 4 filhos, tenho um genro, tenho uma nora, tenho 2 netos, mas Deus fez muita coisa na minha vida, mas há muitos anos na minha vida eu não aplicava fé ao que eu estava fazendo. Então, eu tinha crescimento pequeno. Por que era pequeno? Porque era o que eu podia fazer. Mas de uns 6 ou 7 anos para cá, Deus multiplicou tudo. A nossa igreja era uma igreja durante 15 anos de umas 250 pessoas. E aí, semana passada, a nossa frequência na semana, na nossa igreja, foi de 5.500 pessoas. Tudo mudou. Quando Deus faz algo, Ele não faz algo para dar um acréscimo. Ele vem e multiplica completamente. Quero saber aqui, será que alguém aqui na área financeira quer expandir na sua vida? Então, receba o que eu estou falando. Hoje eu quero falar com vocês, todas as minhas mensagens são super práticas. Eu não sou... minhas mensagens são super práticas. Então, você vai escutar alguma coisa, de repente você vai pegar aquilo e viajar naquilo, tudo bem, pode viajar, tá? Mas 4 chaves de expansão financeira. E essa semana,
eu estava falando com outro homem muito rico da nossa igreja. Eu e ele, a gente estava conversando, e tinha um dos nossos pastores auxiliares, e ele entrou e ele falou assim, o que aconteceu para dar certo financeiramente na sua vida? O que aconteceu? O que é a coisa mais importante para que avance a área financeira? Aí eu olhei para ele e eu falei, fé. Aí o outro cara rico falou assim, não é fé. Aí o pastor falou assim, isso eu sei. Ele não recebeu. Eu não sei se você vai conseguir receber aqui, mas fé é o que faz a diferença. Eu comecei a Legacy com quase nenhum dinheiro. Hoje, eu não sei nem quanto vale, mas é Legacy para tudo quanto fica andando na rua, tem Legacy que eu nunca fui. Muita Legacy que eu nunca fui. Fico andando na rua e vendo os lugares que Deus está fazendo uma doideira. Então, a primeira coisa é fé, e eu quero falar com vocês sobre essa fé. Olha esse versículo aqui em Provérbios 28, 19. É um versículo doido, mas olha o que diz. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará da miséria. Quem lavra a sua terra, quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Fé e fantasias são completamente opostas. Qual a diferença entre agarrar algo com fé ou você perseguir fantasias? Se aquele cara lá na igreja de Nova Iguaçu viesse falar comigo, se ele viesse pedir um conselho meu, eu ia falar assim, não, esquece esse negócio de YouTube e você concentra em fazer alguma coisa. Mas ele tinha fé. E a minha mensagem até engajou a fé dele. Mas se ele fosse pedir um conselho, meu conselho não seria esse. Mas ele agarrou em fé. Hoje, a minha oração, vindo para cá, orei por vocês, para que alguns de vocês tenham uma vida completamente transformada na área financeira. E eu acredito que vai acontecer. Não sei se vai acontecer com todos, não sei se todos conseguem receber isso, mas alguns de vocês vão completamente ter uma transformação na sua mente, transformação no seu caminhar e na área financeira. Vocês vão expandir loucamente, financeiramente, e vai ser chocante para vocês. Então, eu quero falar com vocês sobre fé. Primeira coisa, fé tem 3 áreas de fé que eu quero mostrar para vocês rapidamente. 3 áreas de fé, 3 lições de fé que eu aprendi na minha vida. A primeira lição de fé é o seguinte: fé é um presente que Deus dá para você. A fé, na realidade, não vem de você. Em Efésios 2,8, olha o que diz Efésios 2,8: pois vocês são salvos pela graça, isso por meio da fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Agora, então, até a fé é dele. Até a fé é dele. Agora, por que isso é importante? Porque, às vezes, nós pensamos que fé é um negócio assim, tão fácil de fugir, a gente fica com medo. E pessoas falam assim, não escuta isso, você vai perder tua fé. Não, você não vai perder tua fé. Porque fé é um presente de Deus. Deus deu a você, tá bom? Então, fé não é algo que... não fique escutando o relatório negativo. Não, esquece isso. Fé, você consegue ter fé e ser realista ao mesmo tempo. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas minha esposa, 10 anos atrás, ela levou uma paulada na cabeça. Ela estava andando lá na Barra. Vocês podiam até chamar ela aqui, ela viria com muita alegria. Ela estava andando na Barra e um morador de rua veio por trás dela e com um pedaço de cerca, ele fez assim, bateu na nuca dela e ela caiu em coma. Ela passou por 6 cirurgias cerebrais, ficou 1 mês em coma. Graças a Deus, o Bradesco Saúde gastou mais do que R$1,5 milhão mas ela está viva, ela tá super viva, mas era para ela morrer. E quando ela estava no hospital, eu comecei a fazer vídeos todos os dias, e eu aprendi alguma coisa sobre fé que eu quero ensinar para vocês hoje. A fé é um presente que Deus dá. Todos os médicos disseram, olha, ela tem 30% de chance de que ela, não, 38% de chance que ela vai morrer dentro de 2 semanas.
E aí falaram assim, 92% de chance de ter sequelas graves, 92%. E eu perguntei, o que é sequela grave? Eles falaram assim, bom, os 2 lóbulos temporais dela foram completamente destruídos, então ela não vai lembrar de pessoas, provavelmente não vai poder falar, porque você precisa de memória para você lembrar o que a pessoa falou com você, para você poder responder. Você precisa de memória para você lembrar das palavras, e você precisa de memória para entender o que a outra pessoa está falando. Você vai precisar de memória. Os lóbulos temporais, onde guarda a memória, está totalmente destruído. Está destruído o lóbulo frontal dela. Então, o lóbulo frontal dela é onde ela tem o freio da vida dela. Quando você está dirigindo e você entra assim numa rua e você vê que tem assim um caminhão cheio de areia vindo, e você pensa assim, eu acho que dá. Lóbulo frontal fala assim, mas melhor esperar. E aí ela perdeu isso. Eles falam assim, se ela viver, ela não vai andar, não vai ouvir, não vai escutar, talvez a sua vida vai completamente mudar. E eu falei, não, ela vai viver. Eu profetizei isso na televisão, na Bandeirantes ou Record, e aconteceu. Mas muita gente veio para mim e falou o seguinte, você está expondo ela. Não faça esses vídeos. Eu falava o que realmente estava acontecendo. E o médico, às vezes, ele vinha com notícias terríveis, e pessoas falavam comigo, não escute o que os médicos estão falando. Primeira coisa que eu quero te ensinar sobre fé é você pode escutar tudo, porque fé é um dom de Deus, é um presente de Deus, e fé não vai sumir assim porque alguém falou alguma coisa, não. Fé, você consegue ver tudo que os outros veem, e fé consegue ver a mais. Olha esse versículo aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que nós não vemos. Ou seja, fé não é não ver o que os outros falam. Fé é ver o que eles falam, mas ver algo que eles não veem. Isso aqui é importante você entender. Fé não é você não vai ter mais fé se você decide ver menos. E muita gente ensina isso. Você vai poder ter fé vendo tudo que os outros falam, tudo que os médicos falam, toda coisa negativa, tudo que os contadores falam sobre a sua empresa, você pode ouvir tudo, ouça. Fé é ver tudo isso, mas fé também é ver o que eles não veem. Fé é a evidência, a prova das coisas que eles não conseguem ver. Então, fé, você não vai ter mais fé se você decidir não ouvir o que os outros estão falando. Fé já está dentro de você. Foi um presente que Deus te deu, e você vai ver o que os outros falam, e você vai ver mais do que os outros falam. Os médicos estavam falando assim, a Renê vai morrer, mas eu até entendia, tudo bem, os médicos têm uma quantidade de verdade, eles sabem alguma verdade, mas eu conheço a pessoa que é a verdade. Ele sabe o que os médicos estão falando, eles não estão mentindo, eles estão falando a verdade. O contador, quando fala sobre a sua empresa, não está mentindo, não está falando a verdade. Mas você conhece alguém que se chama a verdade. Ele sabe mais, e você vai conseguir ver não só o que eles estão vendo, mas você vai conseguir ver ainda mais. Então, fé é ver mais. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam sobre fé é que é um presente de Deus. Agora, sendo um presente de Deus, o que isso gera na sua vida? Gera humildade. Porque fé, o próximo versículo ali na tela, fé é um presente de Deus, diz, não é por obras para que ninguém se glorie. Quando você entende que fé, você não gerou essa fé, fé está em você porque Deus te deu, vai te manter humilde. E a realidade sobre expansão financeira, as pessoas que realmente cresceram financeiramente por causa da bênção de Deus, todos que eu conheço são pessoas muito humildes. Às vezes a gente pensa assim, não, os ricos eles são orgulhosos. Não os que eu conheço. Os que eu conheço são muito humildes, e eles reconhecem, não, é tudo Deus.
É Deus que fez, né? E eles reconhecem que é Deus. Então, quando você entende que fé não é algo que você gerou, Deus colocou na sua vida, até a fé para crescer financeiramente foi Deus que colocou na sua vida, vai te manter humilde. Nunca perca isso, essa humildade de você saber que Deus está fazendo algo incrível. Às vezes a gente pensa que os ricos são orgulhosos. Talvez alguns são, mas sabe, uma vez na nossa igreja, quando abri a nossa igreja, no início, só uma igrejinha só que eu tinha, e tinha um morador de rua que estava morando na frente do portão. Aí eu pensei, qual o problema? Mas o que aconteceu? Algumas das pessoas pararam de vir na igreja, porque eles tinham medo. Aí eu vi nossa igreja fazer assim, então pensei, eu vou falar com esse morador de rua. Então fui lá para entender a situação. Ele tinha uma lonazinha, fazia uma fogueira lá, ele né, tinha o lixo dele lá. E eu fui falar com ele e falei, oi amigo, tudo bem? Eu sou o pastor daqui. Ele falou assim, ok. Aí eu falei, comecei a conhecer ele. Ele explicou que ele tinha uma empresa de contabilidade. Eu pensei assim, quê? Né? Porque ele fez o oposto do que o Marcos fez. Ele tinha uma empresa de contabilidade, ele começou a beber, ele era alcoólatra, ele perdeu a esposa, os filhos, a empresa, perdeu tudo, estava morando há 7 anos na rua. E eu falei, caramba, e eu pensando assim, como é que eu posso ajudar esse cara? O que eu posso fazer para ajudar ele? E aí ele contou a história dele. E eu perguntei, quando foi que você falou com sua esposa a última vez? Ele falou, mais do que 7 anos. Quando foi que você falou com seus filhos? Nem lembro, mais do que isso. Aí eu olhei para ele e falei assim, quero te ajudar. Aí você pensa, esse cara precisa de ajuda. Sabe o que ele fez? O quê? O que você acha que eu preciso de ajuda? Eu não falei, né? Porque eu não queria levar soco, mas eu pensei, você está morando na rua, você não tem porcaria nenhuma, você perdeu tudo que tinha. Tenta alguma coisa, né? Mas ele não, se encheu de orgulho, pegou as coisas dele e saiu de lá. E a igreja voltou a crescer, graças a Deus. Mas ele não quis ajuda. Às vezes, pessoas que não têm porcaria nenhuma são os mais orgulhosos. São os mais orgulhosos. Olha, nunca perca a humildade, porque a gente trabalha, a gente faz coisas, vou falar sobre isso. Mas no final, toda a bênção é porque Deus é bom. É porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele só deseja te abençoar. Ele quer abrir as comportas do céu sobre sua vida. Ele te vê como filho. Ele tem planos para a sua vida que você nem imagina ainda. Ele quer fazer. Então, nunca perca essa humildade. Você quer travar a bênção de Deus? É orgulho que trava. Orgulho vem antes da queda e trava a bênção de Deus. Mas se você quiser se manter assim, surfando a onda de bênção de Deus, mantenha humildade na sua vida. Segundo ponto sobre fé é a certeza e direção da sua vida, né? A gente lê o versículo que é a certeza das coisas que nós não vemos, mas fé é uma certeza. Agora, o que é isso? É uma prova do que vai vir. A gente está falando sobre expansão financeira, mas se aplica a qualquer área na sua vida. Fé é como uma foto. Lá na nossa igreja, a gente tinha alguém que estava roubando botijão de gás, que ficava lá fora, né? A gente comprava um outro, aí alguém vinha, roubava. A gente comprava um outro, a gente vinha e roubava. Aí eu pensei assim, então a gente instalou uma câmera, né? Uma câmera. E aí a gente botou o botijão de gás e no dia seguinte sumiu. Então eu puxei a câmera. Aí você via alguém pulando o muro, desconectando o botijão, jogando o botijão por cima do muro, que é um perigo danado, né? E sumindo. Eu tinha a prova. Eu não conhecia quem era, mas tinha o rosto dele,
e tinha a prova. E eu levei lá para a delegacia e a gente tinha a prova daquilo que aconteceu na noite passada. Fé é quase a mesma coisa, só que é uma imagem de algo que ainda vai vir. Aquela prova, aquele vídeo que eu tinha, é uma prova que eu posso levar, se pegarem a pessoa, eu posso levar para a delegacia, posso levar para o tribunal e vai ser mostrado como evidência de algo que aconteceu. Fé é uma imagem que você tem no seu coração, uma certeza de que algo vai acontecer no futuro. É tão certo quanto aquela imagem de algo que aconteceu no passado. Fé é uma certeza no seu coração de algo que vai vir. Agora, enquanto eu prego, você tem permissão para sua mente começar a viajar nas coisas que você tem certeza. Você tem permissão para você flutuar aí e você deixar Deus falar com você sobre coisas. De repente, alguns de vocês vão ser empresários. De repente, alguns de vocês são empresários, mas a empresa está assim, e você está querendo, comece a viajar. De repente, alguns de vocês vão ser políticos, ou alguns de vocês vão ser educadores. Eu amo educação. Tudo na minha vida tem a ver com ensinar pessoas. Eu sou pastor, eu tenho editora, eu tenho escola, eu tenho universidade. São todas as coisas para educar pessoas. Eu escrevo livros, são coisas para educar pessoas. De repente você vai ser um educador, mas deixe o seu coração viajar no que Deus está fazendo na sua vida. Deixe viajar. Terceira coisa, e talvez seja muito importante você agarrar isso: fé leva muito esforço, tá? Fé leva esforço constante, porque a fé, olha só em Tiago, vocês conhecem o versículo, mas Tiago 2,17, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Você viu ali no vídeo, né? Pessoas que deitam no chão, falam assim: vem milagre, vem. E às vezes pessoas realmente pensam errado sobre fé. Eles pensam assim: não, eu não preciso trabalhar, eu tenho fé. Não, é um enorme erro. Fé é a certeza das coisas que vão acontecer, e isso motiva você para destruir qualquer barreira que você tem até você conquistar isso. O povo de Israel foi dado a terra prometida, mas eles tinham que conquistar a terra prometida. Foi dado a eles, mas eles não tinham posse. Eles tinham que entrar lá e tomar posse da terra prometida. Quando Deus colocar algo no seu coração, sabe como é que você decide se é fé ou não? Se você começa a pensar sobre aquilo, sobre o que Deus está prometendo você dessa forma, você pensa assim: eu não sei se vale a pena. Eu não sei. Você pensa assim: para conquistar isso, eu vou ter que fazer isso e isso. E você pensa assim: não sei se vale a pena, é muito difícil. Não é fé, tá? Desiste logo e fique do jeito que você está. Porque fé, você tem uma certeza de algo que vai acontecer, então você está disposto a fazer qualquer coisa, praticamente qualquer coisa, exceto pecar, para conquistar aquilo. E você vai, e você trabalha, por isso que fé leva muito esforço na sua vida. Pessoas pensam assim: não, Deus, eu vou orar e Deus vai me dar dinheiro. Sabe de uma coisa? Deus não dá dinheiro para ninguém. Desculpe. Deus não dá dinheiro. Olha o que ele dá aqui em Deuteronômio 8:18. Mas lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deus não vai te dar dinheiro, Deus não vai botar mais dinheiro para você expandir, mas Ele vai te dar as ideias, Ele vai preparar o caminho, Ele vai abrir os portões e Ele vai abençoar você para você conquistar aquilo que Ele colocou no seu coração. Mas você vai ter que fazer.
Você vai ter que fazer. Muita gente não entende isso. Muita gente fala assim, eu tô esperando o meu milagre. Você vai esperar para sempre. O paralítico ali em Betsaida, ele estava esperando o milagre dele. Sabe quanto tempo? 38 anos. Mas Jesus falou, mas por que você não foi? Não, porque não tem ninguém para me ajudar. Tá. Hoje, quem aqui realmente quer expandir na área financeira? Deixa eu ver. Eu não sei se você quer. Deixa eu perguntar de novo. Quem aqui realmente quer expandir na área financeira? Vai levar esforço seu. Não, Deus promete e Deus quer te dar, mas você vai precisar conquistar. E depois que você conquistar, você não vai se orgulhar, porque você vai saber, mesmo com o meu esforço todo, é impossível eu ser dono de um banco, é impossível eu ter 17 escolas, mesmo com todo o meu esforço, é impossível tudo isso acontecer. Você vai continuar com o coração humilde, mas você vai ter feito a sua parte. Você é como Moisés, que estende o cajado e o mar vermelho se abre. Imagina Moisés se orgulhando, fui eu que estendi o cajado. Ridículo, mas teve que acontecer. Você vai ter que crer e você vai ter que trabalhar e você vai ter que investir para conquistar isso. Deus tem isso e leva constante esforço na sua vida. Então, fé. Então, 3 coisas sobre fé. Segunda coisa, você quer expandir na área financeira? Segunda chave é generosidade. Todas as pessoas, todos os bilionários que eu conheço 4 bilionários, todos eles extremamente generosos. Generosidade é a porta e é a característica de todas as pessoas prósperas que eu conheço. Está através da Bíblia, né? Tantos versículos sobre generosidade, mas deixa eu abrir com esse versículo aqui. Quem aqui diz assim, eu confio em Deus? Quem aqui confia em Deus? Então, confiança é uma coisa interessante, porque confiança tem um teste. Se você confia, você está sempre debaixo de um teste. E o teste é se você confia ao ponto de fazer, né? Essa passagem aqui em Provérbios 3 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Mas a continuação da passagem fala sobre generosidade. Honre o Senhor com todos os seus recursos e os primeiros frutos de todas as suas plantações, e seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho. Se você confia, então você é generoso. E o primeiro passo, se você confia em Deus, você dizima. Agora, na igreja, não a sua, as outras, mais ou menos 70% das pessoas não dizimam. Mais ou menos isso. 30%, 30% a 40% de pessoas de igrejas avivadas, boas igrejas, dizimam. 60% a 70% das pessoas não dizimam. Isso são igrejas boas. Se você for para a igreja fraca, vai ser muito menos do que isso. Mas as igrejas firmes, não a sua aqui todo mundo dizima, isso eu sei. Mas nas outras igrejas, o dízimo é o teste para ver se você confia em Deus. Porque não faz sentido você pegar 10% do que você tem e você dar para a igreja, para você crer que Deus vai te abençoar ainda mais. Não faz sentido. Então, o primeiro teste de generosidade, é fácil ser teoricamente generoso, mas toda vez que você recebe o seu salário, você tem um teste. Toda vez que você recebe, faz uma retirada da sua empresa, você tem um teste, toda vez. E o teste é, quem é que você vai agradecer pelo seu sustento? Você vai agradecer Casas Bahia? Você vai agradecer o dono da sua casa que você aluga? Você vai agradecer a escola onde seus filhos estudam? Quem é que você vai agradecer? Se você confia em Deus, a primeira parte do que você dá, você agradece a Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa super interessante.
o que é que redime seus 90% do seu dinheiro não é 10%. É a fé que está atrelada a esses 10%. Tá? Isso aqui é muito importante. Não é você simplesmente dar 10%, porque não é qualquer 10%, porque o dízimo não é 10%. O dízimo é os primeiros 10%. Então, se você falar assim, eu vou pegar meu dinheiro e aí eu vou gastar e aí no final eu dou os últimos 10%, sabe por que isso não redime seu dinheiro? Porque não é feito em fé. Porque você já gastou, você se organizou e você deu o último 10%, não é fé. O que redime é você falar assim, eu vou dar os primeiros 10%, sem saber se eu vou ter o dinheiro para o resto. Essa fé é confiar no Senhor. Essa fé, esse aspecto de dízimo, de você dar a primeira parte, sem ter certeza, tendo que se jogar na bondade de Deus, é isso que redime os seus outros 90%. É isso que faz com que as janelas do céu se abram. É a fé, não é apenas obediência. É a fé que está atrelado a essa obediência, onde você fala assim, eu confio em Deus, generosidade. Mas o segundo que realmente acelera a expansão financeira é você ter certeza que seu coração não está apegado a dinheiro. Sabe como é que você faz isso? Você dá assim ofertas doidas. Você dá uma oferta que dói. Ai! Você dá uma oferta que te machuca. E essa oferta você pode dar na igreja ou você pode dar para outra pessoa. Eu já dei 40 mil reais para uma pessoa, já dei 20 mil reais para outra pessoa. O tempo todo, Deus fala comigo, eu dou na hora. Sabe por quê? Porque eu não quero nunca estar apegado a dinheiro. Eu não quero, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, eu não quero nunca ficar apegado a isso. Então, o tempo todo, eu estou dando assim, ofertas assim loucas. E aí a oferta doida que eu dou, precisa ficar crescendo, porque eu olho para a minha conta bancária e falo, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Verdade. Eu preciso ficar me esticando constantemente. E quanto mais eu me estico, acima dos dízimos e das ofertas, mais a expansão financeira acontece. É uma loucura. Não é simplesmente dar. É a fé que está atrelado a essa ação, onde você fala assim, eu estou dando porque eu confio no Senhor. É generosidade louca, generosidade maluca. É isso mesmo que você queria que eu falasse, pastor? Tá, então tá. Tá, cumpri aí meu papel. A terceira coisa para viver expansão financeira é disciplina pessoal. Tá? Eu ainda moro na mesma casa, ainda dirijo o mesmo carro. Você vê um grande homem de Deus, Rick Warren, pastor lá na Califórnia, tremendo homem de Deus. Ele fez milhões e milhões e milhões de dólares através do livro dele, Uma Vida com Propósito. Milhões. Ele continua dirigindo o mesmo carro, continua vivendo na mesma casa. Ele tem disciplina pessoal. Sabe por que a principal razão que empresas falem? É porque pessoas comem a semente. Eu lembrei, eu falei, eu ajudo muitas pessoas com as empresas deles. Muitas pessoas vêm, falam comigo e eu faço mentoreamento para empresários iniciantes. Tinha um amigo meu da igreja, ele quis ter uma van para fazer lotação. Ele comprou uma van. Ele conseguiu um dinheiro, fundo de garantia, ele comprou a van. Eu falei assim, você tem que tomar cuidado, porque a van tem custos, né? Vai ter problema de pneu, você vai ter que trocar o óleo, pode quebrar uma peça, você vai estar andando muito, então ele tem custos. Então, quando entra o dinheiro, você separa o dinheiro para o combustível e você separa 30% que entra para um fundo para você consertar as coisas. Aí ele falou, ok.
que aconteceu? Depois de 3 meses, ele não pagou IPVA, o carro quebrou e foi rebocado. E aí ficou parado lá, ele perdeu tudo. Ele perdeu, assim, 100 e poucos mil reais de van por causa de falta de disciplina pessoal. Eu falei que eu conheço 4 bilionários, eu conhecia outros quatro antes desses 4. Hoje eles não têm dinheiro nenhum. Um deles, falar a história deles assim. Um deles, deixa eu pegar aqui, é o primeiro bilionário que eu conheço. Ele ficou rico aqui no Brasil, na indústria farmacêutica. Ele ficou rico, especialmente com Covid. Ele enriqueceu muito. Mas ele foi gastando demais nele mesmo. Então, ele comprou uma mega casa do lado do Gabigol. Ele foi expandindo os gastos pessoais. E ele gostava de pescar. Eu gosto de pescar. Ele comprou um mega iate. Aí ele comprou uma empresa de pescaria. Nada disso deu certo. E ele sofreu. Ele conseguiu sobreviver porque ele aprendeu esse problema. Ele falou isso comigo. Mas ele sofreu. Disciplina pessoal. Segundo que eu conheço, ele era um bilionário nos Estados Unidos. Ele trabalhava, ele era vice-presidente de um banco. E ele deu uma oferta de $1 milhão, quando eu era o diretor financeiro de uma igreja, para pagar uma cruzada do Reinhard Bonnke na África. Ele extremamente generoso, mas ele começou a fazer coisas que não eram completamente certas. E por causa disso, o fundo de investimento que ele gerenciava implodiu e ele foi preso. Hoje ele não tem nada. Não tem esposa, não tem dinheiro, não tem nada. Um cara super generoso. Aí ele falou comigo, mas pastor, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Olha o quanto dinheiro eu dei. A resposta é, não foi Deus. Você não tinha disciplina pessoal. A gente tem, não adianta você ter fé, você ser generoso e você tá a sua vida toda errada, não vai colar. Você vai se afundar, você vai cavar um poço e cair no seu próprio poço. Então você tem que ter disciplina pessoal. O terceiro bilionário que eu conheço ele ficou rico no furacão Katrina. O furacão Katrina veio e ele tinha uma loja que vendia trailer para a gente morar. E aí o governo, olha só essa história incrível. Ele veio para cá, para o Brasil, depois do Katrina, e ele veio para pregar uma conferência para empresários. Ele pregou, e aí no final da conferência para empresários, ele falou assim, eu trabalho na área de motorhome, eu queria ir numa concessionária, ver se eu evangelizo alguém. Então, levei ele numa concessionária da GM. E lá, ele foi falar com o gerente e ele comprou um carro para mim. 0 quilômetros, top de linha, Zafira, top de linha. Hoje em dia é caro de carro, né? Mas naquela época é um carrão, couro, tudo, automático, comprou para mim. E aí, quando a gente estava saindo da concessionária, ele recebeu uma ligação do governo americano, perguntando se ele conseguia dar 4.000 trailers. E ele falou assim, consigo. Ele não conseguia não, mas ele falou que conseguia. Eles pagaram ele $1 milhões. Depois ele voltou para os Estados Unidos, fechou mais contrato de $1 milhões. Vendeu $12 milhões em 3 semanas. E ele, através do trabalho, conseguiu. Mas o que ele fez? Ele não pagou o imposto dele. Hoje, até a casa dele foi tirada dele. Por quê? Ele fala assim, mas olha, eu te dei um carro. Eu falei assim, obrigado. Obrigado. Mas como Deus permitiu isso? Não foi Deus. Ele cavou o poço para ele mesmo. Ele cavou. Não, entenda que se pegar dinheiro é fácil, perder dinheiro também é fácil. Perder dinheiro é fácil pra caramba. 4 bilionários que hoje não tem nada. Senhor, me proteja disso.
Me proteja disso. Disciplina pessoal. Você entender, você não ser apegado a dinheiro e ter disciplina pessoal. É a chave para isso. Estou terminando aqui. Nós vamos orar daqui a pouco. A última coisa que eu quero falar com vocês, assim, expandir um pouquinho a sua mente. Tem 4 versículos que eu quero mostrar aqui para vocês sobre expansão financeira, mas na área geracional. Sabe, Deus não quer só fazer algo na sua vida. Ele quer fazer algo através de você para os seus filhos também. Não só filhos naturais, mas filhos espirituais. Olha a expansão geracional na vida de Abraão. Olha esse versículo. Abraão tinha enriquecido muito. Ele era rico, ele enriqueceu. Tanto em gado como prata e ouro. O filho de Abraão é Isaque. Em Gênesis 26 diz que Isaque enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Olha o versículo que fala sobre Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos. Olha só, Abraão era rico, Isaque riquíssimo e Jacó extremamente rico. Isso aí na Bíblia. Deus quer fazer com que a sua riqueza não só seja para você, mas que expanda geracionalmente para os seus filhos, para os seus netos e para eles. Agora, como é que isso acontece? Isso acontece quando você ensina a eles as coisas certas. Quando você ensina seus filhos naturais e você ensina seus filhos espirituais como é que eles devem se comportar, a riqueza que Deus quer abençoar a sua vida se multiplica na vida dos seus filhos e seus netos, naturais e biológicos e espirituais. Quantos de vocês querem isso para a sua vida? Tem que investir nos seus filhos. Você investe nos seus filhos. Não é o dinheiro que você está investindo. Você está investindo a maneira de pensar certo. Você investir neles, para eles pensarem certos, vocês vão ver que o que Deus fez na sua vida, Deus vai fazer muito mais na vida deles. Eu estou vendo isso agora. Sabe, eu tenho 4 filhos. Mandei eles todos para os Estados Unidos. Vai estudar, vai trabalhar. Aí minha filha, mais velha, casou com o Luiz. Eles se conheceram no seminário, lá, Christ for the Nations. E eu mandei ela lá para casar com a americana. Ela trouxe de volta o brasileiro, que encontrou lá. Eles trabalhavam lá, ganhando bem. O sonho de todo brasileiro, trabalhar em Dallas. Mas falaram assim: estou ganhando muito dinheiro aqui, mas não tenho um propósito. A gente quer voltar para o Brasil. Eu falei assim: por quê? Não! Voltaram para o Brasil para trabalhar na igreja. Loucura, né? Meu segundo filho, segundo mais velho, o Maica, ele foi lá, fez engenharia mecânica na Universidade Estadual do Texas. Aí eu falei assim: não, faz seu mestrado. Ele falou: pai, faz seu mestrado. Então ele fez o mestrado em engenharia mecânica. Aí ele conseguiu um trabalho na Gerdau, que é uma empresa brasileira de aço, mas ele conseguiu lá como americano, né? Que minha esposa é americana, ele conseguiu como americano lá, ganhando dinheiro pra caramba. Mas ele falou assim: pai, eu tenho dinheiro, mas não tenho um propósito. É isso que eu vou viver minha vida toda? Quero voltar para o Brasil. Eu falei assim: não! Ele voltou. Ele trabalha na área de expansão, tá uma boa palavra, na expansão da Legacy. Ele faz isso, ele lida com a expansão da Legacy. Feliz da vida, com propósito. Até a minha terceira filha, não sei o que ela vai fazer. O que ela vai fazer? Não sei, a gente não sabe. Estamos orando por ela. Ela ama a Deus, faz parte de uma igreja lá, tremenda. Mas talvez ela volte também. Meu caçula, Ethan, ele foi lá, fez o seminário Hillsong. E agora está
na Universidade Batista de Dallas, fazendo marketing. Deus não falou com ele ainda, mas ele vai voltar e ser pastor. Vai acontecer. Porque eu quero ver os meus filhos continuar na bênção que Deus colocou na minha vida. Quantos de vocês querem isso? Deixa eu orar aí para vocês. Feche seus olhos.